Você já percebeu como nós, seres humanos, temos uma tendência pendular? Minha avó costumava dizer, mais ou menos assim, a gente costuma ser 880, você já deve ter ouvido essa expressão. A gente percebe isso em ano eleitoral de política, mas a gente percebe isso em outras áreas também. A gente tem uma tendência de fazer intensamente, ou de um jeito, ou do avesso disso. Parece que a gente tem uma certa dificuldade com manter as coisas em certo equilíbrio, não é verdade? Nós sempre tendemos a balança para cá ou para lá. Isso pode trazer consequências muito complicadas para a nossa vida. Quando nós nos deparamos em um encontro com Jesus, exatamente o que ele faz é nos trazer para o centro, para uma visão de equilíbrio. A gente tem já algumas semanas conversado sobre vários encontros que pessoas tiveram com Jesus e como as suas vidas foram assim impactadas. Hoje, especificamente, eu queria falar com vocês nessa direção, sobre o equilíbrio que o Evangelho pode nos trazer. O pastor Tim Keller, certa vez, escreveu em um dos seus livros que o Evangelho está no centro, porque o centro é o lugar do equilíbrio. Eu queria convidar você, nessa manhã, a caminhar junto comigo, a partir dessa leitura bíblica, buscando da parte de Deus e de um encontro com Jesus, esse equilíbrio para nós também. Portanto, eu convido você a abrir ou a ligar a sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo de número 8. Eu vou fazer a leitura aqui do versículo 1 até o versículo de número 11. Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo de número 11. Eu vou fazer a leitura na NVI, na Nova Versão Internacional, é a versão que está projetada. Você pode acompanhar aí na projeção, mas o desafio que eu faço para você é que durante a semana você volte a esse texto, revisite esse trecho da palavra de Deus que nos diz o seguinte: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensinar. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher, surpreendida em adultério, e fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena a apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuaram a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então, Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Oremos. Deus eterno, que a sua palavra venha como uma espada penetrante ao nosso coração, nos trazendo sabedoria, sensibilidade e discernimento para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, no nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós olhamos para o Evangelho de João e para o contexto dessa passagem que nós lemos, nós percebemos que ela está ali localizada sobre duas afirmações a respeito de Jesus, coisas que Jesus diz a respeito de si mesmo. No capítulo anterior, no capítulo de número 7, lá nos versículos 37 e 38, nós encontramos Jesus dizendo assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E aqui Jesus está fazendo uma afirmação que remete a algo que tem a ver com o nosso interior. Eu e você carregamos dentro do nosso coração um vazio, um anseio pela eternidade, algo que o próprio Deus colocou em nós, a sensação de que está faltando alguma coisa que a gente não sabe o que é. E aí a gente busca preencher esse vazio
de diversas maneiras, acreditando às vezes que nessas nossas buscas obstinadas por ter dinheiro, sucesso, prazer ou qualquer outra coisa, nós possamos nos sentir realizados. Logo na sequência do trecho que nós lemos até o versículo de número 11, você se lembra, o versículo seguinte é o versículo de número 12, e Jesus então faz uma outra afirmação. Agora ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa busca obstinada que a gente tem acaba nos levando a erros, a termos atitudes muitas vezes equivocadas. E aí, quando nós nos deparamos com aquele que é a luz do mundo, sabe o que isso faz? Ilumina os nossos cantos mais escuros. E quando a gente tem canto escuro iluminado, sabe o que acontece? Isso gera desconforto. Quando há uma exposição de algo que a gente não gostaria de mostrar, quando vem à tona aquilo que a gente queria deixar escondido, aquilo que está lá, no interior do nosso coração, encolhido e escondido, entre cobras e lagartos, quando isso vem à tona, isso traz desconforto. Mas é isso que a luz do mundo faz. E é sensacional a gente perceber que essas duas afirmações categóricas a respeito de quem Jesus é, elas estão aqui então estrategicamente colocadas como se fossem uma moldura para o texto que a gente leu. Jesus é a água viva, aquele que pode saciar a sede daqueles que buscam. Jesus é a luz do mundo, aquele que traz à tona as nossas imperfeições e aquilo que nós nos tornamos dentro do processo dessa busca. Exatamente ali, no meio dessas duas coisas, a gente tem mais um encontro de Jesus. Agora com alguns reis de plantão que chegam até Jesus, querendo testá-lo, prová-lo, levando a ele uma mulher que tinha sido pega em adultério. A lei mosaica era categórica. A pena para esse tipo de crime era a pena capital. Morte por apedrejamento. Aqueles homens querem ver como é que Jesus, que fala sobre o amor, sobre o cuidado e sobre também seguir a lei, vai lidar com essa situação. Tudo que ele fizer vai ser usado contra ele. Se Jesus diz, sim, essa mulher tem que ser morta, eles vão dizer, mas não era o Senhor que falava sobre o amor? Se Jesus diz, não, vamos deixar para lá tudo que ela fez, mas o Senhor vai contra a lei? E aí é nesse cenário que a gente percebe o equilíbrio do Evangelho. E no equilíbrio do Evangelho fica notório que existem algumas armadilhas que são fruto da religiosidade. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram aquela mulher para fazer exatamente essa armadilha com Jesus, para tentar pegar Jesus de alguma forma desprevenido. Mas a grande questão aqui é que a religiosidade leva a esse tipo de postura, porque muitas vezes ela nos faz ter uma perspectiva errada a respeito de nós mesmos, nos fazendo acreditar que nós somos melhores do que nós somos por conta da nossa performance. Quando nós nos tornamos discípulos e discípulas de Jesus, quando nós temos o contato com esse que é a luz do mundo, e nós passamos a acreditar que para merecer o amor de Deus revelado em Jesus, nós temos que ter determinadas posturas, e que isso é que vai garantir esse amor, esvaziando o que Jesus fez na cruz, mas colocando em nós e na nossa capacidade de seguir ritos e regras. Todo o resultado, nós nos tornamos pessoas religiosas. Pessoas que acreditam na sua potencialidade. Pessoas que acreditam que pela sua capacidade de fazer e deixar de fazer, elas serão percebidas por Deus, elas serão abençoadas por Deus, elas serão mais amadas por Deus. E como eu disse, o grande problema da religiosidade é que a gente vai gradativamente esvaziando o sacrifício de Jesus para colocar na nossa capacidade, na nossa performance, toda a resposta para esse sucesso. O grande problema é que quando nós nos tornamos pessoas religiosas, a gente passa a enfrentar um grande problema. Porque a gente está acreditando que a nossa performance, o nosso fazer garante alguma coisa, mas tem algo por detrás. O nosso coração é naturalmente inclinado ao mal. Então eu
digo e faço coisas que vão me trazer valor ou me fazer percebido diante dos outros pela minha capacidade de fazer, realizar. Só que eu não consigo. Eu não consigo seguir esse padrão. Eu não consigo atingir essa expectativa. Muitas vezes o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fingir. Eu tenho que fingir para as pessoas, para que elas achem que eu sou aquilo que eu não sou. Esse é o grande problema da religiosidade. Porque se você tem um patamar de performance que você não alcança, mas você quer ser percebido por ele, o que você faz? Você faz de conta. Você veste uma máscara. Você chega na igreja depois de ter brigado dentro de casa. Isso acontece na casa de todo mundo, até na casa do pastor, sabe? Porque para conseguir chegar na igreja, esse horário cedo, e vai, você está pronto, você não está pronto, e todo mundo já perdeu a cabeça, aí na hora que você está lá, parece que você, muda a feição, as brigas, os xingamentos, eles cessam, porque agora nós estamos em um outro lugar que eu preciso mostrar diante as pessoas que eu sou aquilo que eu não sou. E sabe o que é um problema ainda mais intenso da religiosidade? É porque quando eu estou sustentando essa máscara, eu passo a espiar ao meu redor para ver aqueles que não estão usando, aqueles que não estão tendo a mesma performance, para ver aqueles que não estão fazendo a mesma coisa. Por que eu faço isso? Para eu me sentir bem, porque aí eu olho para aquela pessoa e digo, tá vendo? Pelo menos eu não sou como ele. Eu pelo menos tenho uma performance melhor do que a dele. A gente faz assim o tempo inteiro. A gente acredita nessa falácia dessa nossa capacidade. E isso é uma grande armadilha, é isso que está acontecendo aqui. Os mestres da lei, os fariseus, os religiosos de plantão no tempo de Jesus, aqueles que observavam os mínimos detalhes da lei, estão agora diante de Jesus, levando uma mulher que fazia o quê? Não observava. Ela tinha cometido algo que estava previsto na lei, que se fosse feito, deveria ser pago com a morte. Eles enxergaram aquilo e trazem essa mulher diante de Jesus. Mas eu gosto sempre de deixar claro, quando a gente fala das armadilhas da religiosidade, que a gente tem que também ficar atento com outro ladrão que pode assaltar o nosso coração. E a gente tem que ficar atento com as armadilhas daquilo que eu chamo de licenciosidade. Viver uma vida licenciosa, desregrada, sem ter que prestar contas, achando que tudo pode, afinal de contas, é uma questão da minha vontade, do meu desejo, do meu foro íntimo, é uma questão privada e ninguém tem nada a ver com isso. A gente percebe no versículo 7 que o questionamento de Jesus, visto que eles continuavam a interrogá-lo sobre o que deveria ser feito, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Jesus está fazendo aqui um exercício de que as pessoas percebessem, todos aqueles que estavam ali, uma realidade que é também verdade para mim e para você. Nós, muitas vezes, temos essa inclinação de fazer aquilo que é errado. E isso existe. E isso é abominável aos olhos do Senhor. Aquilo que nós chamamos de pecado é algo que desagrada, que fere o coração de Deus. Não é simplesmente pensar que se nós não seguirmos então as regras, porque nós não olhamos em uma perspectiva religiosa, o outro caminho, o oposto disso, o 8 ou 80 é simplesmente viver uma vida sem regra. Você já percebeu como é fácil a gente entrar por essa seara? Quando a gente critica a postura religiosa, o que muitas vezes, lá no nosso coração enganoso, a gente começa a pensar? Bom, então, o caminho é o avesso desse. Se uma vida de regras e aparência é algo complicado, que o próprio Jesus critica, seria então o outro caminho viver uma vida completamente desregrada? Fazer o que eu quiser, o que der na minha cabeça, viver livre, leve e solto, sem prestar contas a ninguém, sem me preocupar com nenhuma norma, sem me preocupar com nenhuma lei, não me perceber como um pecador, porque essa é uma questão que muitas vezes nós carregamos, principalmente se ainda os nossos olhos não foram abertos pelo Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado. Nós olhamos para as nossas atitudes e pensamos,
tudo bem, está todo mundo fazendo. E se você não tiver uma mãe por perto para falar que você não é todo mundo, Feliz Dia das Mães, você vai começar a acreditar nisso, que está tudo bem, que esse é o padrão. Então você pode fazer, você deve seguir assim. Essa é outra armadilha, que também rouba a alegria do nosso coração. Porque quando nós assim nos percebemos escravos do pecado, tudo o que isso gera em nós, para nós e para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, é desgosto. Porque se você não tem nenhum direcionamento, se você não tem nenhuma referência, se você não tem nenhum padrão, se você faz o que é certo aos seus próprios olhos e ao seu próprio coração enganoso, em uma linguagem bem contemporânea, vai dar ruim. Você vai machucar pessoas, você vai magoar pessoas. Mas sabe o que vai acontecer? Você também vai se frustrar e você também vai se magoar. Porque esse caminho é um caminho de escravidão. Não dá simplesmente para a gente olhar para nós e dizermos, não, isso não é pecado, está tudo bem. Eu diria que a gente vive um tempo onde falar sobre pecado é meio demodê. A gente não gosta nem de usar muito essa expressão. E aí a gente olha para as nossas atitudes equivocadas, continua dizendo que está tudo bem. O que Jesus está fazendo aqui é um convite ao olhar para o seu próprio coração, para que nós percebamos que não existe esse está tudo bem, mas que muito pelo contrário, nós sim, todos nós, realizamos coisas que ferem o coração de Deus, crimes contra Deus, quando fazemos as coisas do nosso jeito e não do jeito de Deus. Mas vamos avançar então, como que Jesus lida com essa situação diante dessas armadilhas. Bom, Jesus age com graça. Repare, versículos 10 é a primeira parte do versículo 11. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. E declarou Jesus, eu também não a condeno. Jesus leva aquelas pessoas a olharem para si mesmas. No momento em que elas estão acusando o outro pelo seu pecado, que de fato tinha acontecido, Jesus os faz perceber que, sim, não se pode viver uma vida desregrada, mas que nós todos quebramos as regras. E então, quando as pessoas percebem isso, elas começam a sair. Elas começam a largar a pedra no chão e ir embora. O texto ainda enfatiza que isso começa a acontecer com aqueles que são mais velhos, talvez mais experientes, mais capazes de perceber tudo que eles fizeram de errado em toda a sua vida. E eles vão saindo. Jesus está diante daquela mulher. E Jesus podia ter uma atitude aqui bem incisiva. Afinal de contas, ele levantou uma lógica. Quem não tem pecado, seja o primeiro a jogar pedra. O que nós falamos a respeito de Jesus? Que ele é o próprio Deus encarnado, que entrou na história, viveu sem trazer sobre si a hereditariedade do pecado, porque ele teve uma concepção sobrenatural do Espírito Santo, e ele vive de maneira maravilhosa e perfeita sem pecar. Logo, Jesus era elegível para dar uma pedrada na cabeça daquela mulher, não é verdade? Jesus podia pegar um tijolo, né? E de uma vez só, lembrando daqueles videogames dos anos 80, dos anos 90, sabe? Que você tirava todo o sangue do adversário com um só golpe. É mais ou menos isso. Jesus podia fazer isso. Fatality. Mas não é isso que ele faz. Jesus age com graça. Não condenaram? Eu também não a condeno. Esse é o movimento de graça de Jesus. É o mesmo movimento que o Pai tem para conosco. Diante daquela que seria a única resposta para as nossas atitudes, que somos rebeldes e nos voltamos contra Deus. A condenação. Mas em amor, graça e misericórdia, o Pai estabelece uma possibilidade de que nós, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, pudéssemos experimentar novamente um relacionamento com Deus. E isso se dá por meio de Jesus, por meio do sacrifício que seria uma realidade na cruz. Jesus já está aqui antevendo essa perspectiva graciosa de que aquele que merecia ser condenado, aquele que merecia a morte, no caso daquela mulher, e a condenação eterna, no nosso caso, viver para sempre longe de Deus, podem ser perdoados. Jesus age com graça. Mas repare, a dinâmica do equilíbrio no Evangelho e a partir do ministério de Jesus é tão sensacional que ele não para por aí. Ele não simplesmente diz para ela, olha, está tudo bem, siga com a sua vida
licenciosa, desregrada, fazendo o que der na sua cabeça. Jesus pondera com ela, agindo com verdade e dizendo: agora vá e abandone a sua vida de pecado. Jesus é a água da vida, aquele que preenche graciosamente as nossas necessidades, Ele nos perdoa. Mas Jesus é a luz do mundo, é aquele que lança o holofote sobre nós, para que nós tenhamos essa compreensão. É por isso que o Evangelho constrange o nosso coração, porque o equilíbrio do Evangelho nos faz perceber que nós somos amados por Deus em Cristo Jesus, apesar de ser como somos. Mas esse mesmo Evangelho nos constrange no coração, nos fazendo a querer a cada dia viver longe daquilo que o pecado que nos escraviza fez conosco, mas vivermos refletindo o caráter de Cristo, sendo guiados pelo próprio Jesus na direção de uma vida madura, conseguindo olhar para aquilo que a gente fazia e não deveria, que trazia complicações e problemas para nós e para aqueles que estavam à nossa volta, e dizer: eu posso viver isso, eu posso agir diferente. Por quê? Porque é o próprio Jesus quem faz novas todas as coisas. É o próprio Espírito que agora passa a habitar no meu e no seu coração, que nos capacita diante dessas lutas. Por quê? Porque você pode ter um encontro com Jesus e carregar uma série de coisas por conta das suas buscas. A gente conversou sobre essa mulher e há semanas atrás sobre uma outra que carregavam nessas relações afetivas essa busca por se sentir aceita, por se sentir amada, talvez por se sentir inferior, queria algo que trouxesse a ela um ar de superioridade, algo que pudesse completar esse vazio. Talvez a minha busca e a sua busca sejam outras, em outras áreas, mas que estão nos levando a uma série de posturas e realizações complicadas, que trazem consequências delicadas para nós mesmos. Jesus expõe isso, é isso que Ele está fazendo. Ele age com graça e verdade. Vocês que têm acompanhado a nossa igreja ao longo dos últimos meses, vocês têm percebido que essa é uma máxima que sempre vem à tona. Por quê? Porque nós somos uma igreja nova, onde muitas pessoas, às vezes frustradas e decepcionadas com a igreja, com pessoas, ou muitas pessoas que frustraram e decepcionaram igrejas e pessoas, veem em um novo espaço uma oportunidade de se achegar e experimentar um novo começo. Se esse é o seu caso, eu queria dizer para você que você está coberto de razão. A gente se alegra com você aqui. E de fato, para a gente não importa esse passado, e nem se você estava se achando mais ou menos daquilo que você é. Não é levar em consideração os seus erros ou os seus acertos no passado, porque a gente entende que Jesus pode fazer nova todas as coisas. Então, se sinta abraçado e acolhido graciosamente, independente do que você fez ou esteja fazendo. Mas eu preciso te dizer uma coisa: se tem algo que nunca vai acontecer aqui, é a gente acolher o seu erro. Você que erra e é pecador é muito bem-vindo, mas nós sempre vamos, à luz do Evangelho, jogar luz aquilo que você fazia ou faz que desagrada a Deus, porque a gente quer que você perceba que Deus te ama tanto, ao ponto do seu coração se sentir constrangido por conta das suas práticas, e que pela ação do próprio Espírito Santo e não pela sua capacidade de mudar, Deus há de fazer nova todas as coisas na sua vida. É isso que nós cremos, que a igreja, a comunidade dos discípulos, deve viver assim como Jesus viveu, cheia de graça e de verdade. É assim que a gente caminha para o final, olhando para tudo isso, aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós, citando uma frase que já é comum para vocês aqui, do jornalista norte-americano Philip Yancey: Jesus nos ama muito para nos acolher do jeito que nós somos e estamos. Você é muito bem-vindo na casa de Deus. Não importa o seu passado, não importa os seus erros, não importa as suas falhas. Assim como você, eu e todos aqui temos essa inclinação no coração de fazer as coisas do nosso jeito e não do jeito de Deus. Mas sabe o que acontece? Deus nos ama demais para permitir que a gente continue do mesmo jeito. Então o que Ele faz? Ele nos transforma. Essa é a ação do Espírito Santo. Pela graça, o Espírito Santo nos alcança. Em Cristo Jesus nós somos redimidos e agora os nossos olhos são abertos. Mas pela graça, o Espírito Santo também nos transforma, para que a gente não continue da mesma maneira.
A pergunta que eu faço para você nessa manhã, ou as perguntas que eu faço para você nessa manhã: você tem se deixado seduzir pelas armadilhas da religiosidade? Você tem acreditado que você deve ser aceito e amado por Deus porque você é capaz de seguir algumas regras? Você tem colocado a sua expectativa e a sua esperança na sua performance? Você tem tido como motivação para estar na igreja aquilo que você vai receber da parte de Deus, as bênçãos de Deus, e por isso você está estabelecendo um relacionamento com Ele que está baseado em mostrar que você merece e não em uma intimidade com esse Deus que é capaz de abençoar? E isso tem feito com que você fique com o coração tão fechado que você não consegue perceber que Deus também está cuidando de outras pessoas que não têm a mesma performance, as mesmas escolhas, os mesmos pensamentos, as mesmas ideologias que você. E isso te traz desconforto. Lembre-se, Jesus age com graça. Às vezes você vai pensar como aquele filho mais velho da história de Jesus: mas eu tive aqui o tempo inteiro, fazendo tudo, tendo bom comportamento, seguindo as regras, e agora o Senhor vai abençoar esse aí, que nunca seguiu, que nunca fez, que nunca mereceu? Sim, Ele vai abençoar. Isso chama graça. Jesus age com graça. Mas talvez você tenha se deixado seduzir pelas armadilhas da licenciosidade, de uma vida desregrada, de seguir o seu próprio coração. Viver livre, leve e solto não é dar conta de ninguém. Eu faço o que eu quiser, do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser, porque se me traz prazer, se me traz satisfação, é isso que eu quero. Lembre-se, Jesus age com verdade. E hoje o holofote está focado sobre você, para você perceber aquilo que talvez você quisesse esconder, aquilo que talvez você achasse que pudesse inclusive ficar oculto de pessoas próximas a você. E talvez esteja, mas não está oculto de Deus. O Senhor sonda o seu coração. Ele conhece as suas inclinações. Ele sabe o que você está pensando, os seus bons e maus pensamentos. E Ele joga luz, Ele traz isso à tona. E não é para te expor, mas é para te curar. É para que você perceba que você não precisa disso para ser satisfeito, porque Ele é, lembra do texto anterior, a água da vida. Ele é aquele que vai saciar a sua sede. Ele é que vai trazer aquilo que você está buscando em outras coisas, aquilo que o meu e o seu coração pecaminosos nos levam a viver, a experimentar, por acreditar que isso vai nos completar, e faz com que a gente se torne escravo disso, rodando em círculos o tempo inteiro sem chegar em lugar nenhum. O Senhor Jesus expõe isso para que nós percebamos que nele, só nele, nós encontraremos aquilo que pode saciar a nossa sede, aquilo que pode preencher o vazio do nosso coração. Ele pode nos levar a experimentar algo novo. É assim que Ele viveu, é assim que Ele nos chama a viver. No início do Evangelho de João, nós lemos assim: a palavra se tornou um ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Sabe como Ele era? Ele era cheio de graça e de verdade. Nós vimos a sua glória, a glória do Filho único,
vindo do Pai. Que o Senhor Jesus possa nos fortalecer e nos direcionar para o centro da sua vontade. O Evangelho está no centro, porque o centro é o lugar do equilíbrio. Que eu e você possamos experimentar isso. Uma vida de moderação, de equilíbrio em todos os aspectos. Cheios de graça e de verdade. E que aquilo que nós recebemos da parte do nosso Senhor, nós possamos retribuir nos nossos relacionamentos. Agindo sim, graciosamente, acolhendo aqueles que erraram. E talvez isso é difícil, porque vai fazer com que você tenha que perdoar quem você não gostaria, porque você vai ter que agir com graça. Mas isso não significa que você vai ignorar os erros daqueles que estão à sua volta, deixando com que essa pessoa se perca. Muito pelo contrário, amorosamente você vai fazer de tudo para que essa pessoa possa perceber que existe um novo e vivo caminho que ela pode experimentar. O caminho de misericórdia e graça do nosso Senhor Jesus. Queria convidar você nesse momento a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Quero pedir que Deus tenha misericórdia de nós, porque a tendência de nós sermos seduzidos por essas armadilhas, a tendência do nosso coração ir para um extremo ou outro é muito grande. Às vezes a gente sai da licenciosidade para a religiosidade, ou da religiosidade para a licenciosidade no piscar de olhos. Que o Evangelho seja nos guiar em todo o tempo. Vamos orar. Deus eterno, poderoso, tem misericórdia de nós. Que a tua graça, a tua misericórdia sejam a nos proteger. Que o teu amor seja a nos sustentar. Pai, ajuda-nos a vivermos o equilíbrio do Evangelho. Afasta-nos das armadilhas de uma vida religiosa que nos faz acreditar que merecemos pela nossa capacidade, esvaziamos assim o seu sacrifício. Mas também, Pai, nos afasta de uma vida licenciosa e desregrada, que traz prejuízos para nós e para aqueles que nós amamos. Ajuda-nos, Deus, a viver direcionados pelo Evangelho, guiados por Ti, e que possamos experimentar uma vida como a que Jesus viveu, cheio de graça e de verdade. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.